Boa noite. Hoje eu quero falar sobre um tema de importantíssima relevância, a questão da unidade. Por que é tão difícil nós vivemos em unidade? Embora filhos de Deus, servos do Senhor Jesus Cristo, considerados salvos, servindo a Deus, e a gente observa um dos grandes problemas da igreja brasileira, e não só brasileira, da igreja mundial, é a questão da unidade. Por que é tão difícil viver em unidade? Jesus fez uma oração, capítulo 17 do Evangelho de João, todos nós conhecemos, mas quero reprisar. Ele diz assim: eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por todos aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da tua palavra, a fim de que eles sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amaste a mim. Este é um tema central quando falamos sobre unidade. A oração de Jesus, a palavra de Jesus, em relação à nossa vida, a vida da igreja, não só por aqueles que estão aqui, mas por todos aqueles que vierem a crer no meu nome. Todos aqueles. Quem são todos aqueles? Somos nós, brasileiros, americanos, latinos, hispanos, portugueses, toda a parte de Europa, Ásia, enfim. Todas as pessoas no mundo inteiro que vieram a crer no Evangelho, através de Cristo Jesus, através do conhecimento da palavra, eles são alvos diretos desta oração que Jesus faz, que nós sejamos um. E quando a gente percebe essa verdade, a gente fica se questionando exatamente neste mesmo ponto. Por que é tão difícil viver em unidade? Quais são os agravantes que existem que fazem as pessoas viverem e estarem longe desse projeto único de Deus? Bom, eu quero contar uma história a respeito de uma baleia. Ela é conhecida pelos cientistas como a baleia solitária. Em 1989 foi a primeira aparição, a primeira forma como eles encontraram ela, e foi monitorada, e até 2004, até então foi a última vez que ela apareceu. Ela é chamada baleia solitária. Por quê? Porque ela não tem nenhum parceiro, nenhuma parceira, não se sabe se ela é fêmea ou macho, mas o relevante em tudo isso é que ela não tem ninguém, ela está sempre sozinha, ela vive uma vida inteira sozinha. Interessante, Provérbios 18 diz bem assim, olha só, que aquele que anda sozinho procura o seu próprio caminho, o Espírito de Deus não está nele. Essa baleia, ela caminha sozinha por um detalhe, ela não consegue se comunicar com as outras baleias. A forma de frequência em que as baleias se comunicam, elas são por emissão de sons, e os sons normais na vida comum das baleias, elas giram de 10 a 39 Hz, o mais comum é entre 10 e 25, mas pode chegar até 39 Hz. Só que essa baleia, chamada solitária, a frequência da emissão dos seus sons está em 52 Hz, um tom muito grave que não é identificado pelas outras. Logo, ela nunca tem comunhão, ela nunca tem contato, ela nunca tem alguém próximo dela. E quando nós pensamos nisso, então isso me faz pensar aquilo que Jesus falou, ensinou, aquilo que Paulo, em todos os seus escritos, ensina sobre unidade. A questão da unidade, para vivermos em unidade, primeiro, nós temos que estar numa mesma frequência. Eu observo que é muito comum as pessoas andarem muito divididas,
porque pensam diferente. As suas formas de entender o Evangelho, umas estão no rigor, outras estão de uma forma muito facilitada, uma forma diferente daquilo que Cristo ensinou. A questão de ser rigoroso para ser filho de Deus, uma pessoa totalmente brusca, grossa, indelicada, e isso a título de servir a Deus, é irrelevante para os nossos dias. Qualquer um sabe que você não precisa ser mal educado para servir a Deus. Você pode ser uma pessoa comum, simples, e viver com os outros da forma como todos vivem. O nosso grande diferencial em viver com Deus é que o Espírito de Deus habita em nós. E quando Ele habita em nós, Ele vai nos levar a gerar fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, ele nos identifica. Nós somos muito mais identificados por aquilo que fazemos e respondemos através do fruto, por aquilo que pregamos. A pregação, ela é fascinante, ela é extraordinária, a pregação é fantástica, mas a pregação é uma parte da vida com Deus. Você pode viver uma vida inteira com Deus e nunca pregar. Você pode viver uma vida inteira com Deus e ser um bom crente e nunca ter assumido um púlpito. Então, a pregação ele é um segundo plano. Observe um detalhe ainda maior. Algumas pessoas vão chegar diante do Senhor e elas vão questionar: Senhor, nós expulsamos demônios, curamos enfermos, falamos em línguas estranhas, Senhor. E o Senhor vai dizer: afastai-vos de mim, malditos de meu Pai, vós que praticais a iniquidade. Então, o fato de fazer e algumas coisas acontecer é totalmente irrelevante em relação à salvação, à fé em Cristo Jesus, porque qualquer pessoa pode fazer. Algumas habilidades permitem que alguns homens façam boas pregações. Você vai ouvir pessoas falando muito melhor do que muitos pastores. Pessoas que vão trazer uma boa mensagem e vocês vão observar que eles não têm nada em relação à fé, eles não são conhecedores da verdade, mas eles têm princípios de vida e isso é muito bacana, porém não salva. Agora, as questões que a oração de Jesus ela nos reporta, ela fala sobre algo em que eu e você, os crentes, aqueles que professam uma fé em Cristo, deveriam viver a questão da unidade. E aí os questionamentos sempre vêm, e repito mais uma vez, por que é tão difícil viver em unidade? E então respondo também. É difícil viver em unidade porque as pessoas amam mais a si do que a Deus. Elas querem brilhar mais do que o Senhor. Elas querem brilhar mais do que qualquer pessoa. E sempre que alguém se levanta com um propósito, com uma visão, ela sempre vai se tornar alvo de muitas ponderações, de muitos conceitos e preconceitos. Sempre que uma pessoa ela procura revelar algo, ela vai cair sempre na visão dos outros, aquilo que os outros pensam. Então, viver em unidade em um campo minado é muito difícil, porque alguém sempre pensa que é melhor do que o outro. O Senhor Jesus, ele nos ensina a entendermos que nós somos iguais, que nenhum de nós é melhor do que ninguém e nem nós somos piores do que os outros. Tanto o fato de sermos crentes ou não, isso não vai identificar realmente o nosso caráter. O nosso caráter em Cristo Jesus, ele é transformado e ele é modificado pela palavra de Deus. Naturalmente, isso vai acontecer à medida que o Espírito de Deus vem habitar no nosso espírito, no nosso ser, ele vai produzir mudanças necessárias que todos os homens precisam fazer. E essa mudança vem a partir de Deus, não a partir da vontade de homens. A palavra diz que nós somos nascidos pela vontade de Deus, não pela vontade dos homens, não por água, não por outras coisas. Você que é filho de Deus, é nascido pela vontade de Deus. Então viver em unidade sempre será um grande desafio. Por quê? Porque nós precisamos viver a vida de Cristo como Ele viveu. E muitos não estão dispostos a abrir mão dos seus conceitos. As pessoas não querem abrir mão do seu orgulho, da sua soberba. Você, pelo fato de ser crente, tenha certeza, você vem no kit vida, você vem com toda a soberba, com todo o orgulho, com todas as vaidades que o mundo oferece. Elas estão em você, elas estão em mim. Agora, cabe a você controlar
aquilo que você pensa. A falta de unidade, ela gera esses problemas. A falta de unidade gerada pela nossa forma de ser, ela gera muitas coisas, problemas em todos os ambientes. A falta de unidade, ela é consequência de muitas ações do inimigo contra a vida de muitos homens, de muitas mulheres que querem servir a Deus. Observe a questão da unidade. Logo, no capítulo 1 do livro de Atos, no verso 14, ele vai falar que a igreja de Jerusalém, ela permanecia unânime em oração, unida em oração. O fator da oração perseverante estava os conduzindo para o mover que o Senhor faria logo depois, a descida do Espírito em Pentecostes. Mas a condição que os leva até esse momento, além da oração, está a unidade. Eles permaneciam unânimes em oração. O capítulo 2 de Atos ainda, ele revela uma outra verdade. A unidade deles se percebia, que todos aqueles que iam crendo na palavra, que iam entregando-se a Cristo, eles permaneciam unânimes em oração, na comunhão, no partir do pão e no ensino dos apóstolos. A unidade fazia parte deles, e unidade, ela é simples. Unidade, você precisa andar na mesma frequência. Unidade, você precisa andar em obediência. Já não são mais os teus conceitos que importam, e sim os conceitos de Deus, sim a palavra de Deus. Então eles permaneciam unânimes. Ainda no capítulo 4, ele vai revelar uma outra situação. Quando Pedro e João são liberados da cadeia, aí a igreja, ao recebê-los, uma vez que ela estava permanecendo em oração, unânimes. Ao chegar Pedro e João, eles levantaram suas vozes em agradecimento a Deus. O agradecer, a unidade que existia, trazia as consequências que tornaram a igreja extremamente relevante no primeiro século. Eles tinham muitas dificuldades, perseguições, problemas, acusações. Eles viviam uma vida que eles precisavam em todo tempo estar se cuidando, mas o maior cuidado deles não era esconder-se ou ficar recluso em algum lugar ou outro. A maior virtude que havia neles é que eles estavam unidos em oração. Eram uns orando pelos outros. Nem sempre podiam estar juntos. Nós estamos vivendo um momento assim, que não podemos hoje nos reunir como igreja em função do que estamos vivendo, mas nós podemos ser um. Unidade não significa o fato de você estar no mesmo local ao mesmo tempo. Unidade significa você estar junto, mesmo que esteja longe. Mesmo que fisicamente você esteja longe, a unidade te aproxima. Porque a unidade revela quem você é, no que você crê. Olhe só essa expressão, o quanto ela é importante. Paulo, ele ensinou em todo o tempo a importância de nós estarmos em unidade, um só Senhor, um só Espírito, uma só fé. A unidade da fé, ela nos aproxima, porque a unidade da fé, ela nos projeta, ela nos reporta para Cristo. Esse grande segredo precisa ser vivenciado por todos. O que nos aproxima, o que nos faz ser um, tenha certeza, não são os nossos conhecimentos, não são os teus conhecimentos, não é a tua sabedoria, não é a forma que você é ou faz as coisas, enfim, o quanto de poder você tem socioeconômico, o quanto de poder bélico você tem, o quanto de poder que te envolve. O que te faz ser um não são as coisas que você tem. O que nos aproxima é Jesus Cristo. Em Cristo todas as coisas convergem. Para Ele convergiram gregos e judeus. Para Ele convergiram os gentios. Em Cristo nós encontramos o nosso ponto de equilíbrio. Cristo, Ele resolve o problema das diferenças. Ele não vê, nunca viu e nunca verá alguém superior ao outro. Ele nunca verá uma pessoa totalmente limitada e outra pessoa totalmente abençoada. Tudo que você quer e precisa receber está em Cristo. O grande problema em que as pessoas começam a discutir e viver uma vida totalmente desequilibrada
é que elas procuram a razão de viver e a formulação dos seus conceitos baseado nos homens. Alguns são de Paulo e outros de Apolo, há quem siga Silas. Hoje o nosso mundo está muito dividido. São muitas religiões, é muita gente professando um tipo de fé que ela pode ser verdadeira ou não. Alguns acreditam em algo mais livre, outros acreditam de uma forma mais tradicional da cultura e atribuem isso à fé. Os povos são diferentes, os povos vivem de forma diferente, as pessoas são diferentes e elas vivem de formas diferentes. Há alguém que, ao alegrar-se, bate palma, pula, grita, etc. Há outros que têm a mesma alegria, mas porém elas se contêm, ficam sentadas, sorriem, talvez aplaudam. As formas de manifestações, elas são muito diferentes. As formas das nossas irritações também são diferentes. Alguns derrubam tudo que vem pela frente, outros se reclusam e entram em um lugar e ficam ali sozinhas, num ambiente fechado, tentando deixar passar aquela dor, aquela amargura. As nossas reações são diferentes. No mundo e no campo da fé, as pessoas acreditam que só a sua forma de crer é a única forma correta. Então, eles atribuem à fé a forma de ser. E a fé não é assim. A fé é um segmento, é uma obediência à palavra de Deus. A fé que vence o mundo, ela não é baseada nos conceitos das igrejas. A fé que vence o mundo é baseada naquilo que Deus diz a respeito da sua igreja. A fé que vence o mundo, ela é extraordinária, porque ela não tem limites, ela não tem barreiras, ela não tem obstáculos, ela pode vencer tudo. Paulo disse isso. No capítulo 4 de Efésios, Paulo ele fala sobre a unidade da fé, e ele começa explicando exatamente assim. A partir do verso 11, ele diz que Deus estabeleceu uns homens para serem apóstolos, outros para serem profetas e outros mestres, uns chamados para serem evangelistas e outros pastores. O verso 12 vai dizer: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que o induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, quando nós lemos este texto de Efésios, nós observamos algo que ele é fora do comum. Ele diz no verso 13, até que todos cheguemos à unidade da fé. Chegar à unidade da fé, convergir para aquilo que Cristo pensa da sua igreja, obedecer e ser alvo e resultado da oração que ele efetuou em João 17. Essas coisas, elas são possíveis. O que nos aproxima, o que nos une, o que nos faz vencer é a unidade. Nós podemos vencer toda e qualquer ação do inimigo quando estivermos juntos, mas por incrível que pareça, uma das primeiras coisas que nos divide é a religião, são as denominações. Você não consegue viver uma vida com Deus em comunhão com muitas igrejas. Muitas famílias, elas são grandes, elas são exponenciais e elas são unidas provavelmente em Cristo pela fé e desunidas entre si em função da religião. As formas diferentes de crer, como separa pessoas. As pessoas são separadas na fé, as pessoas são separadas e desunidas dentro da própria casa. A palavra diz que uma casa dividida não pode subsistir. E hoje, o
que nós mais encontramos são casas totalmente divididas, relacionamentos feridos, relacionamento entre pais e filhos totalmente comprometidos, relacionamento entre irmãos da mesma fé totalmente infectados. São muitas as coisas que acontecem. A política, você pode até observar, é simples demais. Toda a política é extremamente dividida. Aquilo que alguém defende no ano, se o seu candidato perder, ele vai ser o acusador do ano seguinte. Aquilo que alguém diz que é verdade hoje no meio político, amanhã naturalmente se torna uma mentira. O prazer deles está muito mais em seu partido vencer e que o resto se exploda. Se explodir o país junto, ok, que se exploda junto, desde que deixe o seu ouro. As pessoas, elas são comprometidas consigo mesmo, somente consigo. E entre si, a divisão depois dos valores faz com que muitos ainda acabem brigando, discutindo e vivendo uma vida totalmente amargurada. No campo da fé, você precisa entender uma coisa. Muitas pessoas, elas podem viver uma vida abençoada, mas elas precisam convergir para Cristo. Não é para as religiões, convergir para Cristo. Unidade da fé se faz e acontece quando nós deixamos de lado os nossos interesses pessoais, a nossa forma de ser e praticar evangelho, e começamos a obedecer aquilo que o Senhor Jesus diz. E é aquilo que o Senhor Jesus diz. Olhe só isso. Não é aquilo que a sua igreja prega. É aquilo que o Senhor Jesus diz. Você tem certeza que as palavras de Cristo estão e fazem parte da sua vida? É incrível. Um dia eu questionei uma pessoa. Ela é de uma outra fé, cristã, mas diferente da que nós vivemos. E ela disse que ela acreditava naquilo que que o seu, como eu vou dizer, do que o seu líder falava. E eu disse, então, se ele ir contra a Bíblia, declaradamente, você assim mesmo ainda fica do lado dele e não ao lado daquilo que a palavra diz? E ela respondeu, sim, eu obedeço ao meu líder e não à Bíblia. Eu disse, mas você sabe de uma coisa, o Senhor condena toda idolatria, toda imagem produzida por homens, ela é contrária à vontade de Deus. Toda obra de escultura que serve como ídolos, ela é contrária ao Senhor. Ele disse, mesmo você sabendo isso, porque na palavra está escrito, mesmo assim você continua? Ela disse, sim, se esse líder mundial dizer que é para mim obedecer a ele, eu obedeço a ele e não a Bíblia. Por mais estranho que isso pareça, é a realidade de muitas pessoas. Não conseguimos viver uma unidade ainda, porque homens seguem homens. Não conseguimos viver uma unidade ainda, porque muitas pessoas querem seguir os seus próprios interesses pessoais. Muitas pessoas não podem viver em unidade, porque elas não observam o alvo maior, que é Jesus. Elas observam somente aquilo que lhes interessa. Os motivos podem ser variados. Pode até ser fé, pode ser questões financeiras, pode ser status quo, pode ser qualquer motivo, mas uma coisa é certa, não é Jesus. Porque quando nós obedecemos ao Senhor Jesus, nós convergimos para a unidade. Nós deixamos de lado os nossos conceitos e preconceitos. Nós deixamos de lado as diversas áreas que nos envolvem, os diversos compromissos que nos rodeiam, quando nós queremos viver em unidade e obedecer aquilo que o Senhor Jesus orou e pediu. Nós precisamos caminhar para a verdade, a unidade em Cristo Jesus. Creio que Deus quer nos levar, naturalmente, para um campo de fé baseado em unidade. A palavra diz que o mundo vai crer quando nós formos um. O mundo vai entender a verdade de Deus quando nós formos um. As pessoas hoje, elas rejeitam muito a fé, não por causa da palavra,
mas por causa das atitudes dos homens, pela desunião, e aí segue. Você pode fazer diferença nesse tempo. Você, como igreja de Jesus Cristo, pode ser a solução para o mundo. Eu creio sinceramente que a igreja é o remédio para o mundo. A palavra de Deus, sem dúvida nenhuma, é a cura para as nações. Muitos podem ser curados, abençoados, totalmente libertos, se você se levantar como igreja, se você se posicionar como igreja, obedecendo aquilo que Jesus quer, obedecendo a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus. Então Jesus orou, ele disse: Pai, eu não te peço que os tire do mundo, mas que os guardes do mal, livre-os do mal, que assim como eu e tu somos um, que eles sejam, para que o mundo creia. Se você entender essa palavra, comece a andar em unidade com seus irmãos, com a sua família, com as pessoas que te cercam, que fazem parte do teu dia a dia. Há muitas pessoas que precisam te conhecer como filho de Deus, que precisam viver em unidade. Aquele pai pregador, aquele homem do púlpito, precisa ser conhecido dentro do seu lar. Acredite nisso. Aquele homem brilhante na rua, um gerente, um homem de negócios, empresário, que alcança níveis extraordinários de sucesso, por incrível que pareça, às vezes ele é um Zé Ninguém dentro de casa, porque ele não expressa amor, ele não expressa unidade, ele vive a sua própria vida. Se você quer ser um gigante na rua, você precisa ser um campeão dentro de casa. Ame a sua família, ame os seus filhos, ame a sua igreja, ame o seu pastor, ame as pessoas que fazem parte dessa família de Deus, e assim você será abençoado. Vive em unidade. Essa é a nossa palavra para essa noite, e que Deus os abençoe.